base hoje está em Filipenses 4, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Vamos lá, para a gente começar. Você vai escrevendo aí para mim sim ou não, dependendo do grau da ansiedade. Vou fazer aqui algumas perguntas sobre o estresse. Qual dessas situações que eu vou falar aqui com você te causaria estresse? Primeiro, o seu dentista falando: acho que eu acabo de encontrar o canal. Será que essa situação te causaria estresse? Outra, vamos lá, é um barômetro de preocupação, mais ou menos preocupação. Escreve aí pra mim se isso te causa preocupação. Outra, sua filha dizendo: antes de você ver o carro, deixa eu te explicar o que aconteceu. Imagina você chegando em casa e ela falando isso com você: pai, antes de você ver o carro, deixa eu te explicar o que aconteceu. Qual seria o seu grau de estresse nesse momento, seu grau de preocupação? Vamos lá, outra coisa. Seus parentes dizendo assim pra você: a gente veio de férias, mas a gente só vai ficar aqui na sua casa mais ou menos uma semana, 15 dias. Será? Casa cheia, lotada, será que essa situação te causaria estresse? Outra aqui, sua esposa dizendo: olha, não estou gostando da decoração da casa, vamos refazer essa decoração e vai ser do meu jeito. Será que te causaria um estresse? Outra situação aqui, seu marido dizendo, ou seu filho dizendo, ou a filha, né? mãe, tô achando que eu vou comprar uma moto. Minha mãe que diga. Quando eu virei pra ela e falei que eu ia comprar uma moto. Como fica o coração nessa hora? Outro caso, seu melhor amigo dizendo: o que você acha se eu começar a sair com a sua ex-namorada? Situação complicada, você já acabou o namoro, não tem mais, e aí? É o seu amigo? Qual seria o grau de preocupação? Gente, isso aí são coisas do dia a dia, que nós estamos levantando aqui para ver que todos os dias nós passamos por estresse, por situações preocupantes e situações que às vezes nos tiram do eixo. Seu pai, imagina seu pai dizendo: estamos pensando em comprar aquela casa à venda na sua rua. Ou então a sua cabeleireira dizendo: estou indo embora do Brasil. Ou a manicure, né, gente? Nessa época de pandemia, todas as mulheres aqui presentes sabem o tanto que é difícil ficar sem o salão aberto. E em vários momentos a gente às vezes quer ir para arrumar um dia. Não é nem toda semana você frequenta, mas aquele dia que você precisa e não tem ninguém para arrumar, às vezes seu cabelo, fazer suas unhas, você fala assim: nossa, como era bom quando esse salão aqui estava aberto, né? Então, gente, isso aqui não tem resposta certa ou errada, não. É só mesmo pra gente ver que as preocupações, elas são comuns. Todos nós enfrentamos dificuldades na carreira, nos relacionamentos, no casamento, com filhos, com saúde. E de repente, vem aqui o apóstolo Paulo e diz: não se preocupe com nada. Foi isso que nós lemos aqui na palavra de Deus. Não se preocupe com nada. Nós temos que lembrar que quando Paulo escreveu isso daqui, ele também estava passando por um momento difícil. Ele estava na prisão
E tudo indicava que ele seria executado. Imagina, se uma pessoa dessa fala, não se preocupe com nada, eu só tenho uma opção: acreditar. Acreditar. Acreditar que realmente dá pra gente não se preocupar. Certa vez, alguém brincou assim, disse que a vida é como estar num quarto cheio de dinamite com um macaco pulando de lá pra cá com uma tocha acesa. Que a vida é cheia de emoção. E quando a gente para pensar nisso, a gente lembra das palavras de Jesus que diz: no mundo vocês terão aflições. João 16:33. E como então poder passar por essa aflição mental, essa preocupação que estaria presente nos nossos dias? Primeira coisa, nós temos que pensar que as palavras de Paulo em Filipenses 4:6 não são condenatórias a respeito da preocupação, mas sim uma prescrição de como lidar com a preocupação. Ele não está te condenando porque você preocupa, mas ele está te oferecendo uma solução para um problema que é comum a todo mundo. E qual que é essa solução que ele diz? Olha, gente, simplesmente não se preocupe, não fiquem obsessivos com as preocupações. É normal, vocês vão ter preocupação, mas não deixa isso dominar sua vida, não deixa isso te paralisar, porque senão essa preocupação excessiva vai ser um problema muito grande na sua vida. Simplesmente não se preocupe. Paulo insiste dizendo que a oração dissipa qualquer sentimento de ansiedade. Simplesmente deixem que a ansiedade seja uma espécie de luz de alerta e que desvie, que o faça sair da frente e que o leve ao lugar da oração. A oração precisa ser o nosso antídoto aqui. O conselho de Paulo é para que lutemos contra o inimigo das preocupações de joelho. E não se trata aqui de qualquer conselho. Não se trata de um conselho banal, mas sim de um encorajamento para uma conexão significativa com Deus. Volta lá no texto, pega a sua Bíblia, grava isso na sua mente e no seu coração. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, qual que é a melhor coisa para a gente fazer quando estamos ansiosos? A primeira coisa que nós precisamos é procurar uma pessoa calma e que saiba ouvir. Gente, procurar uma pessoa calma e que saiba ouvir. Isso significa que não dá pra gente ficar procurando aquela pessoa que despreza o que nós estamos sentindo. Falar, não, isso é bobeira, deixa isso pra lá, não. Também não dá pra gente procurar e conversar com uma pessoa que vai fazer aquele problema aumentar. Sabe quando você conta alguma coisa pra alguém, aquela pessoa multiplica a sua preocupação por 100? De tão pior que ela reage àquilo? Pois é, não dá. Não dá. Todos nós precisamos de um amigo. E quando nós oramos, e quando nós estamos conversando com Deus, nós estamos perto desse amigo, desse alguém que vai nos ouvir. Precisamos entender e lembrar que a oração ela é um diálogo. A oração não é um monólogo. A gente não fala. Não. Nós falamos e também Deus precisa falar com a gente. Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos e colocamos os nossos problemas diante dele, ele também vai falar conosco, trazendo a paz que excede todo o entendimento. A oração ataca a preocupação. A oração, ela não funciona simplesmente como uma catarse, né? Assim, aquele eu oro e tudo vai ficar bem da noite pro dia. Não! Mas a oração,
Ele vai te fazer sentir melhor quando você fala e também quando você ouve. Lá em Marcos 14, 32 a 42, vai falar de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus, ele orava e ele sabia do momento que estava chegando para ele, e ele pedia a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. E ele buscava, ele buscava. E o foco aqui não é no sofrimento de Jesus e na oração que ele fez, mas no que ele ouviu. Observe que quando você lê esse texto, você vê um Jesus que estava orando, orando, e de repente a gente sente que ele teve uma força muito grande para enfrentar toda a situação que veio sobre a sua vida, que foi a prisão. As pessoas chegaram lá para prender Jesus. Então, ali a gente precisa saber assim, olha, o que foi que Jesus escutou? Quando nós ouvimos o que Deus tem para as nossas vidas, a preocupação diminui. Você pode ter certeza disso. Ore, ore e ore. Mas ore até ouvir a resposta de Deus para a sua vida sobre aquele problema. O foco lá no Getsemane não foi só na oração de Jesus, mas foi o que será que Jesus ouviu de Deus naquele momento que o fez erguer a cabeça, que o fez levantar e enfrentar tudo com força. Última coisa é que, de acordo com esse texto que nós lemos, quem tem que fazer oração não é um terceiro, mas a pessoa que está passando pela ansiedade e que está preocupada. Eu não vou chegar para o pastor Josinaldo, ora por mim. Eu posso fazer isso também. Eu posso chegar, pastor André, posso chegar aqui para os irmãos, igual todo culto, nós colocamos os pedidos e nós clamamos juntos, nós pedimos a Deus, isso também. Mas o que vai trazer a paz que excede todo entendimento é a oração da pessoa que está passando pela preocupação. Nós temos preocupações superficiais e preocupações profundas. Por exemplo, preocupação superficial, né? Olha, eu estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado se eu vou ter emprego ou não. Essa é uma preocupação que nós podemos chamar de preocupação superficial. E o que seria uma preocupação profunda? Profunda é aquela que você fala assim, olha, eu estou preocupado porque eu não sei se serei capaz de pagar as contas esse mês. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração e coloque, conte todas as preocupações, tanto as profundas quanto as superficiais. Lembre-se que Deus, Ele está interessado no seu problema. Você que está passando por esse momento de estresse, de preocupação excessiva, você precisa orar, você precisa entender que o resultado da oração de quem está necessidade, que está passando por essa situação de necessidade, será a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que você não consegue nem entender o que está acontecendo, parece que está tudo tão ruim na vida dela. Aquele, né? Nossa, se eu tivesse na pele de fulano, eu não saberia o que estava, eu não sabia como passar por isso. E ela está tão em paz, ele está tão em paz. É essa a paz. Quando as pessoas não entendem como que a gente consegue deitar e dormir com tantos problemas. É só pela graça. É só pela misericórdia de Deus. Você nunca será capaz de eliminar as preocupações da sua vida, mas você pode dominá-las e evitar que ela tome conta da sua mente. Jesus, lembre-se, ele passou por aquele momento de tristeza lá no Getsemane. E ele orou, ele orou, ele orou e orou muito. Mas ele também ouviu Deus e isso deu forças para ele cumprir a missão dele, que foi morrer na cruz em meu lugar e em seu lugar. Nós temos a preocupação, ela pode ser um inimigo interno muito perigoso. Então tome cuidado com ele.
O que nós podemos fazer então? Primeiro, apresente a Deus as suas preocupações superficiais e profundas, como nós já dissemos. Segundo, leia a Bíblia e selecione 2 promessas de Deus para memorizar. Antigamente a gente memorizava muito versículo bíblico e tinha muita competição bíblica. Então, a gente, para apresentar na igreja, tinha gincanas. Então, a gente era forçado a memorizar vários versículos bíblicos. Quando eu penso na quantidade de versículos que eu sei de cor, eu lembro que a maioria deles foi aprendido na minha adolescência e na minha época de junior, aos 12, 11 anos de idade. Por quê? Por causa dessas atividades. Mas a gente não tem que esperar essas atividades para a gente decorar e memorizar a palavra de Deus. Tá aflito? Já pega esse versículo aí, olha. Cola lá no seu guarda-roupa, cola na porta da geladeira, para que toda hora você lembre dele. Lembre dele e fale assim, olha, não se preocupem. Não se preocupem. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Tenham alegria. Sejam amáveis com todos. Gente, e sabe o que eu gosto desse versículo quando fala assim, sejam amáveis com todos? Que se você voltar um pouquinho, vai falar de Evode e Sintique. Aqui, provavelmente elas deviam estar tendo alguma briga, porque lá no verso 2, Paulo fala, Evode e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Olha só o que ele fala, procurem viver bem. Porque às vezes a gente está tão preocupado, tão tensa, tão estressado com as situações do dia a dia, que a gente começa a descontar no outro. Então, procure viver bem. Coloca aí, ó, Filipenses 4, de 4 a 7. Memorize. Porque na hora que você estiver preocupado, na hora que você começar a brigar com o outro, respira e lembra da palavra de Deus. Medita. Medita na Bíblia. Medita e começa a repetir aquele verso até que você tenha força de novo e ore, Senhor, é isso que eu quero tomar posse da tua palavra. Outro conselho aqui, prepare um plano de ação e oração e deixe o restante com Deus. Pense, a preocupação, que é essa que a gente fica antecipando o futuro pra gente quando a gente se preocupa. E a culpa é aquele sentimento que faz a gente voltar ao passado de modo negativo toda vez, aquele sentimento ruim. Eles são 2 sentimentos inúteis, a menos que levem você a fazer diferença no presente. Tem um provérbio conhecido que diz o seguinte: a preocupação não elimina os problemas do amanhã, mas elimina a força do hoje. Isso é muito sério. As preocupações não eliminam os problemas do amanhã, mas eliminam a força do hoje. Você precisa de força hoje para lutar contra os problemas. Então não deixa essa preocupação minar você, não. Jesus, ele disse algo parecido lá atrás, né? Ele falou assim, nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Você não pode acrescentar um côvado na sua altura, você não pode aumentar os seus dias de vida, por mais que você se preocupe. Então, relaxa. A preocupação, ela só vai valer a pena se ela te impulsionar para a ação. E aqui, impulsionar para a ação é orar e depois ter uma atitude após uma reflexão. Oração e reflexão. Lembre-se que um problema deve provocar uma resposta de oração, ação e mais oração. Um problema deve provocar uma resposta de oração, ação e mais oração. Amém? Eu não sei qual tem sido o motivo da sua preocupação, mas se essa preocupação for em excesso, ela vai prejudicar você. Então, nessa noite nós aprendemos aqui a colocar diante de Deus as nossas preocupações, porque Ele é quem cuida de nós. Ele é quem cuida de nós. Vamos orar?
mais uma vez? Coloque aí os seus pedidos de oração, porque nós sabemos que essa oração com força, né? Quando a gente está orando aqui entre os irmãos, nós temos força para clamar mais, mas ela não vai eliminar você de orar também não, na sua casa, todos os dias. Coloque aí os seus pedidos de oração quanto isso. Algo que eu gosto muito de fazer é de caminhar para conversar com Deus. Quando eu fico com o coração apertado, que tem dia que a gente está assim, ou começa a preocupar, então eu vou caminhar e ali naquela caminhada eu vou fazendo atividade física e conversando com Deus. Tire um momento do seu dia para isso. Tire um momento para conversar mesmo, ter aquele bate-papo gostoso de relacionamento com Ele. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Mandar um abraço para as pessoas que entraram também, a Cristina Lima, meu pai que entrou aqui, pastor Delci. O Geraldo está pedindo oração pela família, pelos sogros Edson e Iris. Amém. A Lurdinha, irmã Lurdinha está pedindo oração em agradecimento aqui. A irmã Amélia está pedindo oração pelos filhos, netos, genro, irmãos e pela nossa nação. Sim, precisamos orar muito pela nossa nação, irmã. Mais algum pedido? Dá um tempo para os irmãos colocarem. Tem mais pedidos de oração? O pastor André tá falando aqui, né, para orar pelas grávidas da igreja, pela Mariana e pelo Daniel e pela adaptação da Radassa e pela conversão dos familiares também. Márcia tá pedindo oração pela vida da sua mãe, Elizabeth. Oremos então, Senhor. Deus, o Senhor sabe cada pedido que foi feito aqui nessa noite. E, Senhor, colocamos nas tuas mãos porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode solucionar os nossos problemas. O Senhor é o Deus que pode acalmar o nosso coração. O Senhor é o Deus que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. E, Senhor, muitas vezes não existe o emprego, não existe a saúde, não existe várias coisas no nosso dia a dia, mas nós cremos que o Senhor pode trazer à existência essas coisas. Pai, faça um clamor especial aqui pelos casais da nossa igreja nessa época de pandemia. Que o Senhor possa estar restaurando relacionamentos, dando paciência, dando, Senhor, vontade de continuar juntos e crescer juntos e andar juntos. Pai, em nome de Jesus, restaura lares que por acaso estão deixando, Senhor, a contenda dominar a vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, restabeleça, traga existência, Senhor, aquilo que ainda não existe para esse casal. Que seja a paz, que seja a restauração do amor, que seja, Deus, a vontade novamente de andar juntos e continuar formando a família. Te pedimos aqui pelos pedidos feitos pela irmã Márcia, pela irmã Amélia, pelo Geraldo, pela irmã Lurdinha, pelo pastor André e demais pedidos feitos aqui nessa noite, Senhor. Que nós sabemos que o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Pai eterno, pedimos pela nossa nação. Deus,
as crises que estão pairando sobre a nossa nação. Que o Senhor nos livre, Pai. Deus, que o Senhor dê livramento ao teu povo, que o Senhor dê livramento às pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, Senhor. Que todos os dias a nossa confiança possa estar no Senhor. Esteja com as nossas famílias, esteja, Senhor, com a nossa vida espiritual, a nossa vida, Senhor, em geral. Pai eterno, nós entregamos nesse momento as nossas preocupações e a nossa ansiedade nos teus pés. Nós colocamos no teu altar. Pai eterno, não deixe, Senhor, que as preocupações do dia a dia possam atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, nos ensina através do relacionamento com o Senhor a resolver essas preocupações. Graças te damos por todas as coisas. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.